Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor Jesus, pedimos a graça do Teu Espírito Santo a nos conduzir neste momento. Pedimos que a proteção dos santos anjos possa também estar conosco. Pedimos a intercessão da Sagrada Família de Nazaré, aquela que soube como ninguém obedecer e ouvir a Deus. Por isso, nós te pedimos, Senhor, enviai o Teu Espírito Santo sobre nós. Pedimos a graça e a intercessão do Imaculado Coração de Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Sagrada Família, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, eu me chamo Junei. Essa aqui é minha esposa Daniele. Nós somos casados há 13 anos e 8 meses. Temos 4 filhos. Somos consagrados da Comunidade Católica Dom de Deus. E estamos hoje aqui para falar um pouco daquilo que nos foi proposto, que é família, modelo de família cristã, né? E aquilo que Deus espera de nós quanto família. Não vamos só nos deter nos conteúdos, mas também na nossa experiência, no testemunho de família cristã, que Deus nos chama a si. E aí, né, pensar em modelo de família cristã, a gente precisa remeter também, né, à própria Santíssima Trindade, como diz o próprio Catecismo da Igreja Católica, né, que nos ensina, né, lá no número 2205. Abre aí, Gil. A família cristã é uma comunhão de pessoas, vestígio e imagem da comunhão do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Sua atividade procriadora e educadora é o reflexo da obra criadora do Pai. Ela é chamada a partilhar da oração, do sacrifício de Cristo, a oração cotidiana, a leitura da palavra, que Deus fortifica nela. A caridade, a família cristã é evangelizadora e missionária. E aí a gente fica com esse iniciozinho, né? Que a família ela é a comunhão de pessoas, né? E que é vestígio da Santíssima Trindade, né? Dessa comunhão do Pai, do Filho, né? E do Espírito Santo. Né? A família ela precisa de fato ser essa comunhão de vida e de amor. Né? Infelizmente, hoje essa visão de família está muito deturpada, as pessoas se unem, né? Não por um motivo maior de doarem a vida um ao outro. Né? O casal muitas vezes não se unem por um amor maior, de um amor-doação. E quando a gente vê, né, nessa realidade da própria Santíssima Trindade, a gente vê essa comunhão perfeita, né, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, a família é chamada a ser, de fato, esse vestígio, essa imagem da Santíssima Trindade, né? O Pai que é o Criador, que tudo cria, que tudo ama, que envia o seu Filho unigênito, né? Para nos salvar da humanidade, né? Nos salvar do pecado, salvar toda a humanidade do pecado, né? E o Filho que, pela sua ressurreição, depois nos dá o Espírito Santo que gera a comunhão, né, entre os homens e Deus. Né, a gente vê assim, dentro da própria, né, na Santíssima Trindade, né, cada um com sua função, né, ou seja, 3 pessoas e um só Deus, mas que gera uma comunhão. Não são 3 deuses, né, mas 3 pessoas e um só Deus. Essa comunhão, a família é chamada de fato a ser essa comunhão, também uma comunhão que gera vida. Uma comunhão que gera vida. E essa comunhão de pessoas, cada pessoa dentro da família tem o seu papel, né? O pai, a mãe e os filhos. E essa comunhão é que nos leva à plenitude daquilo que somos chamados, quanto filhos de Deus. Naquilo que Deus espera de uma família cristã. Ou seja, nessa comunhão que gera e frutifica o amor, que plenifica a vida humana e leva a Deus.
leva a pessoa de volta a Deus. Deus que na origem da humanidade, né, na criação, nos dá essa vida, e nós, quanto famílias, nos abrimos a essa realidade, cooperando com Deus nessa obra da criação e nos levando a entender qual é o nosso papel de família cristã. Nós temos 4 filhos e sabemos que cada filho tem a sua importância. Sabemos que cada pessoa dentro da nossa casa, né, a Daniele, eu, né, e os nossos filhos, tem o seu papel fundamental. E nenhum pode deixar de viver a sua individualidade quanto pessoa. Mas essa individualidade, ela precisa estar numa comunhão, né? Não viver o meu eu, mas viver de fato uma comunhão, né? Porque nós pertencemos a uma família, não somos pessoas soltas no mundo, né? Sabendo que cada um tem o seu espaço, cada um, né, tem, às vezes até mesmo a sua própria opinião, mas que em momento algum podemos ferir a comunhão que somos chamados a viver, né? E aí o Papa Francisco, né, no relatório final do Sínodo dos Bispos sobre a família, né, ele vem relatando um pouco, né? No batismo, a voz do Pai designa Jesus como seu Filho amado, e é neste amor que nos permite reconhecer o Espírito Santo, né? Jesus que reconciliou tudo em si, redimindo o homem do pecado. Nisso tudo o Papa vai dizendo, né, um pouco sobre, né, um pouco da própria Santíssima Trindade, né, do Pai que designa o Filho, do Filho que redime, né, e do Espírito Santo que gera toda essa comunhão que nos une a Deus cada vez mais. Né? Na família humana reunida por Cristo é restituída a imagem e semelhança da Santíssima Trindade. Quando a família se reúne, né, de fato tendo essa centralidade de Jesus, a família está se assemelhando, né, a essa comunhão que é a Santíssima Trindade. A Sagrada Família nos remete o momento da criação. A Sagrada Família de Nazaré, a gente vai ver isso em Gênesis, né? Então, quando a gente fala assim que a Sagrada Família de Nazaré nos remete à criação. Por quê? Vamos ler um pouquinho daquilo que tem na palavra, lá em Gênesis, capítulo 1, 27. 27 e 28. Deus criou o homem à sua imagem. Criou a imagem de Deus, criou o homem e a mulher. Deus os abençoou. Frutificai, disse ele, e multiplicai-vos, enchei a terra e submetei-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais, né, que se arrastam sobre a terra. E aí quando a gente vê, né, essa realidade da própria criação, Deus criou todas as coisas e também confiou ao homem e à mulher, confiou a um casal, a uma família, né, todos os filhos dele que adviriam, né, desta família. Deus poderia ter criado as pessoas soltas, mas não, Deus quis e desejou que toda a humanidade viesse a partir de uma família. Aí quando ele nos fala da questão da Sagrada Família, nos remete à criação, porque a gente vê na Sagrada Família, né, a união de Maria e de José, e que vem Jesus, né, Deus confia a eles Jesus, aquele que vem dar uma nova vida ao mundo. Que vem redimir o mundo. Redimir a humanidade que se perdeu, a humanidade que perdeu a sua dignidade de filho, a humanidade que perdeu tudo aquilo que Deus tinha preparado no paraíso. Então, por isso a Sagrada Família, quando nos emitia esse texto, né, de a criação. Porque na vinda de Jesus, quando Deus anuncia por meio do anjo a Maria a vinda de Jesus, esse Deus que se faz homem, vem para planificar a nossa humanidade. Planifica, e quando Jesus vem, Deus não cria, Deus não envia Jesus assim do nada, Deus envia Jesus a partir, não sei, de uma família. Então, ao mesmo tempo que no ato da criação, Deus confia a uma família, né, todos os outros filhos que virão, por isso Deus fala, né,
sede fecundos e multiplicai, né? Sede fecundos e submeter a terra e multiplicai os filhos e tudo mais, Deus também confia a uma família o seu preciosíssimo filho. Então nós vemos aí, né, a grande confiança de Deus, né? O grande amor de Deus e como Deus confia, né, numa família, né? Tanto no início da criação, quando Deus também quer recriar tudo também em Jesus, redimir toda a humanidade em Jesus. Tudo acontece também a partir de uma família. E não uma família rica, uma família de bens, né? Jesus poderia vir de uma realeza humana, né, muito grande, mas não, Jesus confia uma família muito humilde. Uma família que vivia com seus básicos, né, para viver. E hoje, aquilo que é totalmente contrário daquilo que foi a vida de Maria e de José. Porque muitas vezes as pessoas vivem só para o trabalho, vivem o tempo todo correndo atrás, como se o dinheiro fosse trazer essa vida para eles. E a gente sabe que a vida que nos traz é Deus. E essa humildade de José, de Maria, é o que nos dá hoje, quanto família cristã, a entender qual é o meu papel. O que Deus espera de mim, uma família que anuncia de fato a presença de Deus nesse mundo. Eu preciso entender que a família, ela não precisa ser rica para que ela possa anunciar. Ela é com a sua vida, é com o seu testemunho no dia a dia e transmitindo aos seus filhos esse dom de poder anunciar a Deus a partir daquilo que nós vivemos no Evangelho. Deus nos chama a ser famílias cristãs autênticas, com valores que não distorce aquilo que é a humanidade, a verdadeira essência que somos, que é o amor. E aí quando a gente também olha na Sagrada Família de Nazaré, né, quando Deus, né, confia Jesus a Maria e José, nós vemos ali realidades que toda a família é chamada a viver no seu dia a dia, né? José e Maria tiveram que ensinar Jesus, né, a falar, ensinaram Jesus, né, a própria profissão. Então são realidades que a família é chamada a viver, né, a viver essa comunhão. E quando a gente olha para a Sagrada Família, a gente vê que muitas coisas não é muito diferente daquilo que as famílias hoje também são chamadas a viver. No sentido de proteger os seus filhos, de educar os seus filhos na fé, porque José e Maria, né, ensinaram Jesus os primeiros passos. A gente não pode achar só porque Jesus era Deus que a família de Nazaré não teve nenhum tipo de dificuldade. Né? E uma família cristã é uma família que que não passa por sofrimentos também. A grande diferença é quando a gente consegue ter um olhar em Deus a partir daquilo que a gente experimenta, ter um olhar muito também espiritual a partir daquilo que a gente experimenta, né? E saber também quais são as realidades que Deus quer trabalhar em nós, quais são as realidades que Deus quer purificar no nosso coração, né? Ainda de ferido e marcado pelo pecado, né? Quais são as realidades que Deus quer nos santificar a partir também dos sofrimentos e das dificuldades. O Papa Paulo VI, no discurso proferido em Nazaré, em 5 de janeiro de 64, ele fala assim: aliança de amor e fidelidade, da qual vive a Sagrada Família de Nazaré, ilumina o princípio que dá forma a cada família, tornando-a capaz de enfrentar melhor as dificuldades da vida e da história. Sobre este fundamento, cada família, não obstante da sua debilidade, pode tornar-se uma luz na escuridão do mundo. Ou seja, a minha família precisa clarear, trazer a verdade a este mundo. Viver de fato essa aliança de amor e fidelidade, porque a própria Sagrada Família viveu e experimentou.
Né? Quando se vive de fato esse amor a Deus, e a partir desse amor a Deus, entender, né, que eu preciso viver de fato um amor e uma fidelidade, assim como a Sagrada Família viveu, isso ilumina a nossa vivência enquanto família cristã, ilumina também a sua vivência enquanto família cristã. Né? Porque se vive o amor, se vive a fidelidade, esse aí é o princípio de toda família cristã, né? Viver o amor, a fidelidade, que a partir dessas duas virtudes, né, a gente vai conseguir viver tantas outras a partir dela. Aí entendermos que quanto família cristã, quanto aquilo que Deus nos chama, nós quanto família consagrada ao carisma, na educação dos nossos filhos, precisamos ver quem de fato eu sou, quem de fato a Daniele é, quem de fato os nossos filhos são. E aquilo que nós possamos transmitir aos nossos filhos, e a maior riqueza que nós possamos dar aos nossos filhos é a vivência do amor, da caridade, da compreensão dentro do nosso lar, para que quando eles tiverem maior e ao discernir a sua vocação, eles possam viver verdadeiramente aquilo que nós falávamos no início, a vivência da palavra, da comunhão, da fidelidade. A fidelidade que não se remete somente do marido com a mulher, mas da fidelidade com Deus, da fidelidade com aquilo que a igreja nos ensina. Deus nos chama a ser de fato essa luz na escuridão que vive esse mundo, esta sociedade de hoje. E ser essa luz na escuridão é de fato viver essa comunhão, né? Essa comunhão de pessoas, assim como a Santíssima Trindade. A família de Nazaré conseguiu entender e viver, de fato fazer uma experiência concreta, né, dessa comunhão de amor, dessa comunhão de vidas. Né? E o matrimônio e a família, né, é chamada a viver de fato esse amor sobrenatural. Né? Infelizmente, muitas vezes nós temos a tendência, né, por conta do próprio pecado, temos a tendência de viver um amor muito mais apegado às coisas aqui da terra. Né? As coisas, né? Um amor onde eu também preciso ser amado, algo muito de troca. Mas na realidade, quando eu penso nesse amor sobrenatural, eu penso no dom que eu preciso ser. No dom que eu preciso ser para o meu esposo, no dom que eu preciso ser para os meus filhos. E esse amor precisa ser, se ele tem, né, a sua essência também, o seu fundamento é em Deus, né, o seu fundamento sobrenatural, né, uma comunhão que é chamado a ultrapassar os limites, né, e as barreiras deste mundo terreno. Eu preciso também alimentar este amor também, né, na oração, com coisas que levem a minha alma para Deus, que levem a minha família para Deus. Se o amor é chamado a ter essa comunhão também sobrenatural, eu preciso aprender a alimentar com as coisas que também me levam de fato a essa plenitude daquilo que eu sou enquanto pessoa, filho de Deus, né, filha de Deus. E esse sobrenatural é poder ensinar para os nossos filhos aquilo que são os sacramentos, na vivência dos sacramentos, na participação da Santa Missa, né, alimentar uma espiritualidade e viver esse sobrenatural aqui na Terra. Hoje, infelizmente, muitas pessoas, né, não vou para a missa porque meu filho faz muito barulho. Né? Não vou para a missa porque meu filho fica correndo. Né? Conversa com seu filho. Né? A gente nós temos quatro filhos e sabemos que não é fácil. Né? Às vezes a gente quer fazer todo aquele momento de participar dessa. Hoje até que eles estão um pouco maiores, né? Mas quando eles eram muito pequenininhos, a gente queria participar da Santa Missa naquela intimidade com Deus assim, tão profunda, tão compenetrada, e com a criança a gente não consegue fazer esse momento tão compenetrado. E é claro que no início que a gente está se adaptando, a gente pensa, meu Deus, parece que eu não estou conseguindo rezar como antes, parece que eu não estou conseguindo fazer uma experiência de Deus como antes. Claro, uma vez que a gente acolhe os filhos que Deus nos confia, a nossa rotina muda, as coisas mudam sim, mas entender que até mesmo a forma como eu também vou rezar é diferente em função também da minha maternidade, é entender que ainda assim eu preciso entender que não houve uma ruptura numa comunhão com Deus.
Entender que ela passa a se tornar um pouco diferente, porque existe um ser que depende de mim e que precisa aprender a fazer a experiência de Deus a partir daquilo que eu experimento também. Exatamente. Então, não culpar o filho, né, a criança, porque eu não consigo ter aquele momento de oração que eu tinha antes de tê-los. Mas entender que mesmo no meu esforço, né, de me unir a Deus no cuidado com Ele, cuido sim porque amo a Deus, porque amo o filho que Deus me deu. Então esse sentido faz toda a diferença também num casal, quando a gente entende que a nossa rotina muda, a nossa vida muda, né, em função, né, de um ser que Deus nos confiou, de uma vida que Deus nos confiou, de uma vida que precisa fazer uma experiência com Deus. E essa oração, ela vai a partir daquilo que você precisa ensinar para o seu filho. A oração, né, dizendo para ele, explicando as partes da Santa Missa, por que eu vou, por exemplo, a terceira nossa filha hoje, ela está fazendo a catequese. Então ela fala, mas eu quero tanto receber Jesus, eu quero tanto, por que meus irmãos já estão recebendo, por que eu ainda não posso receber? Porque você tem que passar por um processo. Então quando ela na comunhão, eu quero receber Jesus, quando ela vê os irmãos indo para a filha, eu também quero. E é engraçado, já é legal, porque assim, quando a gente vai para a fila da comunhão, né, as crianças vão caminhando junto também, até de 4 anos vai junto com a gente participando da fila da comunhão. Porque eles veem que é tão importante, que é tão intenso ter um momento com Deus também, que eles desejam isso. Por isso que as crianças não devem ser excluídas de viver também, né, de fazer as coisas, de participar da Santa Missa. É claro que às vezes tem pessoas que às vezes não gostam muito, às vezes, claro, a criança não vai ficar às vezes num silêncio total como um adulto fica, mas com o tempo ela vai aprendendo. A gente já passou situações que às vezes as pessoas meio que João Paulo era mais espoleta, às vezes não parava meio quieto, se mexia, às vezes queria falar, as pessoas olhavam a gente meio torto. E a vontade que dava, ela falava, bom, estou trazendo meu filho para a igreja. Se eu não alimentá-lo desde cedo, depois quando ele ficar adolescente, ele vai querer saber da igreja? Não vai. Porque não foi educado, que não fez a experiência de Deus desde o berço, podemos assim dizer. Né? E hoje ver ele, por exemplo, na Santa Missa, hoje ele quer ficar o mais próximo possível do presbitério. E depois que ele fez a primeira comunhão, que recebeu Jesus, nossa, a gente percebeu que ele ficou assim, mais apaixonado. Né? Ele gosta de ficar assim, bem mais perto ali do presbitério, contemplando Jesus. Né? Porque no fundo, a gente acredita também, porque por ele também ver a nossa experiência também com Deus, da gente desejar tanto também a Eucaristia, de participar, e mesmo com um aninho, 2 aninhos, a gente poder falar, a gente falava assim, olha lá para Jesus, né, quando o padre levantava a Eucaristia, né, e ali acontecia o milagre da transubstanciação. A gente dizia, olha, ali é Jesus agora se faz presente na Eucaristia, de poder explicar aos pouquinhos, né, as partes da missa, agora é hora de a gente pedir perdão a Deus. Tudo isso a gente vai, de certa forma, dando o entendimento e a criança vai ganhando o sentido do porquê que ela participa da Santa Missa, o porquê que ela precisa fazer silêncio. A gente vai dando todo o entendimento na medida que eles vão também participando. E a gente vai, às vezes, pedindo um pouco de silêncio, conversando, dando o sentido, né, de cada parte da missa. Isso é fundamental. E um grande erro que os pais fazem hoje, né, é de não levar seus filhos para a missa, porque o filho vai atrapalhar ele participar da missa. Às vezes a mulher vai na parte da manhã, o homem vai na parte da tarde, e a criança? Onde fica nisso? Às vezes um vai, o outro fica em casa com o filho. Aí um vai de manhã e quem fica de manhã em casa fica com o filho. Aí o outro vai à noite e o filho fica em casa com aquele, né, que não foi à missa à noite. Né, uma troca, assim, porque às vezes as pessoas têm vergonha de incomodar, né, o outro irmão que está na igreja também, que está participando da missa. A gente não tem que achar que nós estamos incomodando. Até mesmo a gente levando a criança para participar da Santa Missa, ali a gente vai estar educando nossos filhos na fé. Né? E a igreja nos orienta que o melhor ensinamento que os pais podem dar aos seus filhos é pelo testemunho. Então, se eu não frequento a Santa Missa com o meu filho, se eu não levo meu filho a fazer uma comunhão também com Deus, né, eu, pela experiência, só falar, eu vou privar o meu filho de participar dessa grande graça que é a Eucaristia. Outro grande erro também é algumas igrejas, né, que fazem, né, creche para que
a criança fique lá e os pais fiquem na creche. Isso, né, graças a Deus, isso tem mudado, né, mas algum tempo atrás, né, lá em 2000, 2002, 2003, ainda se via em algumas paróquias que faziam, né, uma creche para que a criança ficasse lá e o pai ia participar da Santa Missa. Peraí, se a igreja, né, se a família é a primeira comunidade cristã, e quando a comunidade, a igreja em si se reúne, essa família não pode estar toda junta, ela não pode estar completa ali, pai, mãe e filho, né? Então são coisas que a gente tem que pensar. Claro que a gente não vai criticar, não vai bater de frente com quem faz isso, mas chegar aí dando consciência, né, e falando, né, que aquela família, aquela comunhão de pessoas precisa participar da Santa Missa junto. E aí tem outra coisa, né, Gil? Quando a gente levar a criança para a Santa Missa, a gente também precisa dizer e orientar que a criança não vai ficar correndo, né? Porque infelizmente às vezes as pessoas mal informadas, às vezes, vou levar meu filho para a igreja. Aí o filho fica correndo e a mãe fica lá participando como se o filho fosse dela. Então, no caso, a educação que o pai e a mãe precisam dar é dizer que realmente a igreja não é lugar de ficar ali correndo, mas de participar assim do santo sacrifício, né? De poder dizer, se o filho está correndo, ele não está participando. Né? Então é importante a gente ir orientando também os nossos filhos, né, em participar de fato efetivamente. É claro que ele não vai fazer o silêncio total, não vai. Não vai mesmo nós fizemos. Aí a gente às vezes até exclui a própria humanidade, né? Jesus que é totalmente Deus, totalmente homem também. Então a família precisa participar do sacrifício da Santa Missa e todo mundo reunido. E a gente precisa entender que a família cristã é o espaço de vivência do Evangelho. E viver o Evangelho também é de fato fazer essa experiência de Deus, de ensinar as primeiras orações, não esperar que o catequista, quando for para a catequese ele vai aprender. Então como a catequese são de 2 anos e meio a 3 anos, então vai para o prezinho, lá no prezinho, a tia vai ensinar o meu filho a rezar o Pai Nosso, a rezar a Ave Maria, o Santo Anjo da Guarda, Não, cabe a mim, né, cabe a nós, enquanto pais, de fato, inserirmos os nossos filhos, né, nessa realidade da própria igreja, das primeiras orações, de fato, da família ser essa primeira igreja doméstica. E muitos pais, né, até chegam na reunião da catequese e falam assim, mas meu filho ainda não aprendeu a rezar isso. Não é a catequista que tem que ensinar, é você. Sou eu que tenho que ensinar os meus filhos a rezar. Somos nós. Os pais são os primeiros educadores. E muitas vezes a gente quer delegar isso ao catequista, ao padre. Não, sou eu. A primeira vivência, o primeiro contato de Deus, que é o pai e a mãe que tem que levar o filho a fazer essa experiência. Dizer que existe um Deus, que esse Deus, como nós nos comunicamos com esse Deus, através do que? Da oração. E as orações, principalmente as orações básicas, o Pai Nosso, a Ave Maria, o Anjo da Guarda, o Creio em Deus Pai, a Salve Rainha. Né? Quantas crianças não conhecem, às vezes está na catequese e não conseguem fazer nem a Salve Rainha. Então, porque os pais esperam que quando chegar no dia da primeira comunhão que ele vai, num passo de mágica, vai aprender. Não. E que a catequista que tem que fazer. Não é papel da catequista, é papel nosso, quanto pais, educar os nossos filhos na fé. E aí a gente vai entendendo também que, né, relembrando que esse amor vivido pela Sagrada Família de Nazaré, né, que é para nós modelo também de comunhão com Deus, entender que a partir do amor, da comunhão que se vive a família, se gera também ali a partir dela, né, deste amor, né, se vive o respeito, o diálogo, porque se eu amo, eu respeito, eu quero compreender. Como que eu vou compreender? É a partir daquilo que o pai, né, o que o esposo e a esposa dialogam, porque uma família cristã precisa estar aberta ao diálogo, para aprender a conversar. Porque hoje com o mundo tão corrido, né, parece que o tempo corre, parece que tudo corre, e aí as pessoas acabam se esbarrando e não fazendo uma convivência.
E de fato precisa viver, a família precisa aprender a conviver. E nessa convivência, o diálogo e não se esbarrar. Né? Tem gente que simplesmente vive, mas não convive. Né? Conviver é viver com, né? É estar junto, ter comunhão. A nossa filha mais velha está na adolescência, né? E às vezes ela chega dentro da escola, aí vai passando e opa, tem alguém aqui na sala. Ela, bom dia, pai, boa tarde, né? Porque adolescente vive no mundo dele. Mas eu, quanto pai, eu tenho que chegar e falar, calma aí, tem uma família aqui, tem alguém aqui, né? Tem o seu pai, tem a sua mãe. Quando está muito tempo lá no quarto, vou lá, bato lá no quarto. Olá, a sua família, você tem que conviver com sua família, né? E é um trabalho, é difícil. Mas eu não posso fingir que eu não estou olhando, que minha filha não está convivendo. E é grave, você vê se seu filho tem um celular, que a gente precisa botar limite, né? Às vezes tem um celular, às vezes tem um jogo, tem um tablet, tem alguma coisa, tem um videogame. E essas realidades, se a gente não ensiná-los a aprender a lidar com essas coisas externas, essas coisas, esses bens, né? Essas diversões, roubam de fato até mesmo a convivência do filho com a família. E pai e mãe tem que estar atento a isso. Uma família cristã é uma família que convive. Se convive viver com. Não fica cada um no seu canto. Às vezes tem famílias que tem um monte de televisão em casa. Né? Uma televisão no quarto, televisão na sala, televisão no quarto do filho. O filho, quando ele quiser ver de videogame, ele fica lá. Então, às vezes tem vários televisores disparados pela casa. E aí fica cada um no seu mundinho, cada um na sua ilha, e não se convive com ninguém. Como que se gera amor se não se tem comunhão? Né? Então, realmente, a gente, enquanto pai, enquanto mãe, precisa estar muito atento a essas realidades. Eu estou proibido de ter uma televisão no meu quarto? Não estou, mas eu preciso aprender a fazer uso dos bens que eu tenho. Não então, os bens fazer uso da gente. Exatamente, né? No sentido das coisas nos atraírem tanto, se nós ficarmos vivendo em função das coisas. Né? E graças a Deus, na casa, a gente... No máximo que a gente já chegou a ter foram duas televisões. Mas justamente, cara, a gente também assim, não vamos ficar debusando o nosso tempo nas coisas, mas para que isso dar qualidade à nossa convivência enquanto família também. Né? No máximo que teve foi no nosso quarto e na sala. Se eu deixar a televisão no quarto das crianças, aí já era, eu vou perder meus filhos. Então, não, televisão no quarto das crianças, não. Fica lá na sala que todo mundo convive, quem quer assistir lá, a gente até às vezes tem que marcar o programa de que fulano quer ver, o que a menorzinha quer ver. Olha, são tantos minutos porque ela vai ver o desenho dela. Aí todo mundo fica ali na espera. Então é importante até nisso, no conviver, dar o limite. Porque nesse sentido, os outros esperam a vez da irmã. Porque senão quando chegar na adolescência, na juventude, quando ele na vida social fora de casa... Se isso ele não consegue viver dentro de casa, ele não vai conseguir se relacionar bem com as pessoas. Exatamente. Saber que cada um tem a sua vez, né? Tem o seu direito também, tem a sua espera. E a gente precisa aprender também a dizer não. Então dizer não é a sua vez, é a vez do seu irmão assistir o programa dele. Bom, depois então é a sua vez. E nisso a gente vai formando moralmente os nossos filhos. Né? Não tem como a gente falar de família cristã, não falar também dessa educação moral. E nesse sentido, a gente vai ver que a família, né, voltando à realidade da sagrada família de Nazaré, é uma família que não tinha posses. Né? São José era carpinteiro. E foi justamente nessa família que não tinha posses que Deus confiou o seu filho amado. Nessa família que não tinha posses, mas que vivia ali, né, no seu seio, né, Maria, José, no sentido de que amavam tanto a Deus, eram tão tementes a Deus, que Deus viu que poderia confiar a eles, aos cuidados de Maria e José, né, confiar o seu único filho, preciosíssimo filho, aos cuidados de Maria e José, para que a vontade de Deus se cumprisse. Então a família precisa entender, a família cristã precisa entender o que Deus quer realizar no seio da sua família. Cada família tem um propósito. Né? Existe algo particular também de cada família, que é desejo de Deus. E é essa comunhão com Deus que nos faz entender o que Deus espera de nós. Então, se ficarmos pensando muito presos a coisas, ao ter, ao adquirir, não que a gente não possa adquirir coisas, mas se o foco da família for só isso, não vai entender qual é o projeto de Deus de forma particular para cada um. Teve um tempo na minha vida, logo no início do nosso casamento,
que eu passava na rua e via um terreno vendendo ali, eu dizia, pô, vou comprar esse terreno, vou fazer uma vila, né, eu vou... É típico de nordestino, né? Quero deixar herança, então tem que comprar para deixar herança. E muitas vezes a gente fica tão preso no deixar o material e o primordial, que é essa vivência do Evangelho, a gente deixa de lado. Aquilo que hoje naquilo que Deus foi formando o meu coração, foi forjando o meu coração quanto pai, quanto chefe de família, de uma família cristã, aquilo que eu posso deixar de mais precioso para meus filhos é a herança, é o céu, é aquilo que eu posso apresentar a eles, é aquilo que eu posso levar ele a experimentar desde já aqui na terra. Então, ficava muito preso nisso. E claro que também a gente não pode esquecer que filho dá trabalho. Até Jesus deu trabalho. Não porque ele era levado, mas porque Jesus, o nascimento de Jesus incomodou ao rei Herodes. E o trabalho que a Sagrada Família teve para proteger Jesus, de cuidar de Jesus, para que Herodes não viesse matá-lo, né? Esse foi o trabalho, podemos assim dizer, né? O trabalho que Jesus deu. Não porque Jesus era levado, não podemos entender assim, mas porque Herodes queria matar. E a Sagrada Família tinha que fazer o quê? Proteger o Filho de Deus. Quantas e quantas crianças morreram, né? Porque Herodes estava perseguindo ali, todo primogênito ali que nascesse, a criança que nascesse naquela época, Herodes queria matar, porque na verdade Herodes queria atingir o Filho de Deus. E aí Maria e José correm para um lado e correm para o outro. Vai para o Egito, volta para Israel, depois vai para Nazaré, não para a Judéia. Então esse corre-corre também tirou... Foi trabalhoso para José e para Maria. A gente não pode achar que foi fácil, mas porque eles temiam a Deus e acreditavam tanto ali na graça de Deus sobre eles não mediam esforços para que a graça de Deus, para que a vontade de Deus se cumprisse. E assim todos nós, enquanto família, precisamos, ser... Sabemos que temos que ter trabalho em educar os nossos filhos, seja na fé, na questão moral. Pois é, realizar o plano de Deus não é uma tarefa fácil, mas entender que existe uma graça que está sobre nós. Uma graça que está sobre nós. E por isso nos sustenta a, de fato, a gente fazer com que a vontade de Deus se cumpra, que o projeto de Deus se realize. Mas José e Maria não mediram esforços para que isso acontecesse. Aí vendo a pessoa do José, que muitas vezes nós, quanto homens, estamos tão presos à questão, o homem quanto provedor, estamos tão presos só à questão material e esquecemos da parte espiritual. José, ele conseguiu fazer esse equilíbrio e porque ouvia a Deus. Quando José, homem justo, ele soube ouvir a Deus. Por isso ele conseguiu entender a hora que ele tinha que sair da Judeia e ir para o Egito, a hora que ele tinha que voltar para Israel, e de não ir para a Judeia, mas sim para Nazaré, porque teve a sensibilidade, um homem de oração que sabia ouvir a Deus. E nós, quanto homens, quanto chefe de família, uma família cristã, precisamos ouvir a Deus. Precisamos entender que a providência que nós devemos ter com nossa família não é só material, mas também a espiritual, uma vida de oração em família. Às vezes eu falo assim, poxa, a gente está rezando um pouco, Daniela, então é você que tem que puxar. Estou rezando um pouco, então é você que tem que puxar. E me incomoda às vezes quando a gente passa muito tempo sem estar lá junto e rezar. Claro que a gente não é aquela família perfeita, a gente tem nossas dificuldades, tem nossas limitações, mas nós corremos atrás daquilo que nós ansiamos, que é o céu. E é aquilo que nós queremos levar. Lá tem 4 cadeiras, tem 6. Uma para mim, uma para Daniela, uma para Ana Clara, uma para João, uma para Helena, uma para Emanuele. E essas 6 cadeiras, se Deus não vier com mais um... É da família Coutrinho. É da família Coutrinho. Lá está. E esse lugar eu tenho que assegurar para minha família, para minha casa. E aí a gente também vê, você falando assim, que a família cristã, de fato, é essa família aberta à vida, Porque para cada família Deus confia os filhos que Ele deseja que o casal tenha. E quando o casal se fecha à vida, se fecha a essas almas, de filhos de Deus que Deus quer que de fato povoe o céu.
Deus quer que povoe o céu, né, no futuro. Então o casal precisa de fato estar aberto à vida. Uma família cristã precisa estar aberta a acolher de fato os filhos que Deus confia. Porque isso nós dizemos diante do altar. Porque o sacerdote pergunta, né, lá no momento da celebração do matrimônio, se o casal vai estar aberto aos filhos que Deus confiar. E o casal vai ser tão emocionado, tão empolgante, sim, sim, sim. Mas na hora do vamos ver do dia a dia depois, acaba se fechando. Mas precisamos alimentar, de fato, acreditar nessa providência de Deus, que tudo provê, né? que tudo vai dar quando Ele confia. E é claro que o casal precisa ter responsabilidade também nesta abertura à vida, mas tem que ser uma responsabilidade que é diferente de um egoísmo. Vamos fazer tantas viagens, o casal que só pensa em viajar, não pensa no dom de si, porque quando o homem e a mulher se doam de fato um para o outro, esse dom que eles são um para o outro não pode parar neles. É um dom que precisa gerar vida, uma nova vida. Então, nesse sentido, a gente precisa entender que a família cristã é uma família que está aberta à vida, uma família onde o homem e a mulher se entendem como um dom, numa doação total. Uma doação que é tanto, assim, tão grande, que eles não se contentam em ficar só neles, mas que se abrem, de fato, aos filhos que Deus confia. Isso é muito belo, muito belo. Voltando à pessoa do José, né? José tinha 3 características, né? Era um homem justo, um homem obediente e um homem compassivo. Justo porque ele vivia aquilo que Deus tinha para ele. Um homem reto. Um homem correto, um homem que vivia a plenitude daquilo que Deus, quanto judeu que ele era, os princípios, né, da moralidade da lei. Ele era um homem justo, um homem obediente, um homem que sabia ouvir, um homem que sabia ouvir a Deus, um homem que sabia ouvir aquilo que Deus tinha para ele e para a sua vida, para a sua família. Um homem compassivo. José que, vendo Maria, mesmo antes de se dar a ele, engravidou. E agora? Porque pela lei, né, ele deveria rejeitar. E o que José faz? Ele vou rejeitar Maria secretamente. E Deus vem mais uma vez e fala ao seu coração, em sonho, através do anjo, diz, olha, aquele filho que está esperando concebeu por obra do Espírito Santo. E aí essa sensibilidade de José, né? Essa sensibilidade, como você falava também antes, né? Essa sensibilidade de José que ouve a Deus. E no momento em que onde, né, ele entende, né, onde Deus ali coloca para José que o que Maria concebeu é por obra do Espírito Santo, José não questiona, José imediatamente recebe Maria. Isso me fazia lembrar até de uma experiência da 4ª gravidez da Daniele, que foi uma gravidez de risco, que a partir do quarto mês a Daniele veio ficar praticamente só na cama mesmo. E como eu pedi a graça de Deus para poder entender aquilo que estava acontecendo, claro, com minha humanidade, o medo de perder a minha esposa, de perder a minha filha, né? Mas essa sensibilidade de tentar entender o que Deus quer fazer no meu coração e como me fez a olhar mais para a Daniele, a cuidar mais da Daniele, a olhar para os meus filhos, 3 que já tinha, e dizer, de fato, eu preciso levar essa família ao céu. Eu sou o provedor que posso levar eles a experimentar e vivenciar aquilo que Deus espera de mim. Claro, com dificuldade, com receio também, com medo, né? Mas eu dizia, eu decidi por eles, eu decidi então, às vezes de dormir 1, 2 horas da manhã e ter que acordar às 5 da manhã, né? 2, 3 horas de sono, mas entender, eu decidi por eles e eu quero decidir por eles para que eles possam experimentar a Deus, eles possam ter vida e vida em abundância. E é bom, quando você coloca essa realidade, eu lembro também, né? Lembro
de fato, como eu podia experimentar, de fato, essa doação do Junei, né, para comigo. Como que naquela realidade, né, numa situação onde a gente experimentou essa dificuldade de eu precisar ficar acamado por 5 meses, como que, né, eu, apesar do medo, né, da morte mesmo, mas eu pude experimentar essa doação do meu esposo, naquilo que Deus chamava, né, o chamava a ser, né, o chama a ser na sua humanidade enquanto homem, enquanto esse protetor, esse que cuida, que se gasta. De fato, eu pude experimentar essa doação ali total mesmo dele como homem, nesse cuidado com, né, comigo, com as outras crianças, né, esse cuidado que eu falei assim, nossa, eu precisava, mais do que nunca, fazer dessa experiência, de me deixar ser cuidada pelo meu esposo. Porque às vezes a gente que é mulher, a gente acaba, né, a mulher se safa em tudo, mulher faz 1000 coisas, um monte de coisa ao mesmo tempo. E eu tinha muito disso, né? E aí eu falei, nossa, minha menina teve que aprender também a fazer um monte de coisa ao mesmo tempo. Né? E eu falei assim, nossa, né? Que grande graça de Deus, é claro, na sua, enquanto homem, com suas características masculinas, mas essa doação total, de vê-lo se doando, como que aquilo alegrou o meu coração de esposa. Assim, obrigado até por ter que passar por tudo isso, mas de poder contemplar no meu esposo que antes eu, de repente, não dava tanto valor assim, né, nessa doação dele. E nessa questão também, nesse período, aí a gente viu a grandiosidade, o carinho de Deus através dos nossos filhos, né, da Ana Clara, do João Paulo, da Maria Helena. Quando o Daniel se abatia mais no desespero das dores que sentia, e eles chegavam, né, e passavam a mão na barriga. Não, mamãe, vai ficar bem, Manu vai vir, Papai do Céu está cuidando. Aí a gente vira a importância de uma vida, de uma família que vive na presença de Deus. E a gente não detém só a 1, 2 filhos, né? Como foi bom ter os três, né? Que não deixaram a tristeza se abater na nossa casa. Essa é a verdade. Foram presença de Deus pra gente. Sim, e em momento algum a tristeza. Claro que no meu momento ali, depois que eu ia deitar, que ficava. Não é que a gente não tivesse medo, né? Medo, às vezes vinha aquele medo, mas as crianças não permitiram que a tristeza se abatesse na nossa casa. Aí a gente também vê um pouco daquilo que é Maria. É Maria que soube dizer sim a Deus. Que vivia ali, que nela habitava essa plenitude da graça de Deus, e como que também foi para a nossa experiência também importante a gente recorrer à Virgem Maria, porque ao olhá-la como repleta do Espírito Santo, que Deus também não, eu posso dizer, não é que Deus não poupou, mas que mesmo Maria, sendo totalmente santa, também passou pelas dificuldades. Entender que uma família que busca a santidade não está livre de alguns atropelos da vida, mas como tem o olhar em Deus, encontra o sentido para o seu ser, encontra o sentido para a sua existência, para a sua missão. E a gente vê também em Maria essa obediência plena a Deus, que embora ela estivesse... a gente vê que embora ela estivesse prometida a casamento a José, diante do apelo de Deus, né, diante do chamado de Deus, Maria não pensou em si mesma. Não, peraí, eu vou consultar o meu noivo primeiro. Qual seria a nossa atitude? Peraí, eu vou procurar saber. E Maria não, foi totalmente bom. Acreditou naquilo que Deus iria fazer. Diz o quê? Eis aqui é a serva do Senhor. Né? Não temeu as consequências que viriam ser, mas simplesmente acreditou. E nesse acreditar... Consequência até de morte mesmo. Né? Que naquela mulher, naquela época, ela poderia ser até mesmo apedrejada, mas ela se abandonou ali na vontade de Deus. Então, esta fé da Virgem Maria, essa obediência da Virgem Maria, né, nessa mulher virtuosa, onde todas as mulheres precisam, de fato, se espelhar. Né? Todas as mulheres que são mulheres cristãs precisam se espelhar, porque uma família cristã precisa, onde o homem e a mulher, de fato, também queiram e desejam, de fato, viver essa essência de ser cristão. Né? E aí nada melhor do que ter a Virgem Maria como modelo, de ter São José como modelo. E a gente vai vendo que a família de Nazaré era uma família, né, um lar onde se viviam muitas virtudes, né, de muitas e muitas virtudes. Aí uma das virtudes que a gente precisa dizer por primeiro, que Maria e José viviam ali a centralidade de Cristo.
Né? Toda família cristã precisa ter, de fato, Jesus Cristo como como centro. centro. Tem que ter Cristo como centro. Né? E aí a gente vai vendo que toda a preocupação de Maria e de José era de fato para proteger Jesus, cuidar de Jesus para que o plano do Pai se cumprisse. E aí pensar numa família que se espelha na Sagrada Família, né? O que eu, Junei, o que você vem trabalhando para, em vez de fazer essa centralidade de Cristo, para que o plano de Deus se cumpra na sua família hoje? O que Deus quer, o que Deus deseja de você hoje? Vocês já pararam para poder observar? É importante a gente pensar, né? E é claro que a gente só vai entender qual é a missão particular de cada família, de cada um, quando a gente de fato vive essa essência do Senhor. De proteger para que nada se perca, de proteger para que de fato, né, o Evangelho se torne vivo no seio da família, por meio da oração, da participação da Santa Missa, né, da recitação do Santo Terço. Né? Então são realidades que a família precisa fazer a mesma experiência. E até mesmo na educação dos valores morais, poder colocar, olha, isso não é de Deus. Né? Essa realidade, isso não faz parte de um cristão fazer a experiência. Quantas vezes corrigir o filho é fazer referência a Jesus. E né, o lar da Sagrada Família, que vivia essa centralidade, ela também tinha, unido pelo amor sincero e verdadeiro. Nós precisamos ter esse amor sincero e verdadeiro. Né? Não às vezes meus filhos falam assim, principalmente a mais velha, né, que está nesse período da adolescência: ah, mas você não me ama. Eu amo. Ah, mas você ama mais fulano de tal. Não, eu amo vocês igualmente. Mas aquilo que eu estou fazendo por você, que eu estou falando para você, é exatamente porque eu te amo. Porque eu estou te educando para que você possa entender o que é amor. Amor não é dizer, ah, eu te amo e faz tudo tudo que você quer. Isso não é amor. Amor é cuidar, é dizer não na hora que tem que dizer não, é dizer sim na hora que tem que dizer sim. E muitas vezes nós pensamos no amor sempre num algo muito florido, num algo muito maquiado. Isso não é amor. Amor eu preciso corrigir meu filho, eu preciso dizer não, eu preciso dizer que agora não, hoje eu não posso, hoje você não pode fazer isso, por isso, por isso. Então, essa unidade com um amor sincero e verdadeiro. E não viver uma mentira, um conto de fada. Nossa vida não é um conto de fada. Nossa vida é uma vida verdadeira, que eu preciso viver essa plenitude da verdade na pessoa de Cristo. E aí a gente entender também que viver a centralidade de Cristo é saber que a gente precisa de fato muitas vezes mudar a rotina da nossa vida, né, para de fato trazer Deus para a nossa família, mudar também assim, a mulher ser uma mulher que não fique focada às vezes só no trabalho, quando a mulher também é chamada a trabalhar fora para poder ajudar ajudar, ser um auxílio, não ser a provedora, mas ser de fato esse auxílio. E pensar nessa centralidade de Cristo, a gente pensar que existe um papel, né, tanto do homem como o papel da mulher. O homem é chamado a ser provedor, a mulher é chamada também a ser esse auxílio. E aí cabe a nós, mulheres, de fato ter esse cuidado com o filho, né? Ter esse cuidado com o filho, né? de poder estar ali no dia a dia, zelando também pelos cuidados daquilo que é a casa. É claro que o marido vai fazer parte, ele até muito ajudar. Você vai fazer como você não é um acessório da casa. Você é alguém que faz parte da casa. Então, falando sujo, se limpa. Né? Lavar a louça faz parte, cara, também é dele. Mas é claro que tem realidades que são muito mais do meu olhar enquanto mulher. E entender que Jesus, quando vem redimir a humanidade, vem trazer também a família, traz à família o seu equilíbrio, o seu papel daquilo que é chamado a ser, homem e mulher. Mulher, seja submissa aos vossos maridos. Ou seja, apoia a missão do seu marido. E o marido amai as vossas esposas como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. E eu pude experimentar essa entrega, né, como diz a palavra de Deus,
né, amai vossas, né, mulheres, como Cristo, uma vez se entregou por ela. Eu pude experimentar isso no seio da nossa família, de forma muito particular, no momento de fato que eu precisei ficar em repouso absoluto. Foi um momento que eu, de fato, fiz uma experiência muito forte, não que o Julinei não viva essa doação, mas eu pude experimentar isso muito fortemente na gestação da própria Emanuele, de ver, de fato, Jesus como esse homem que se entrega, como esse Cristo que se entrega para o bem da nossa família, né? Para o bem, para que tudo corresse conforme a vontade de Deus, que se Deus nos confiar em Emanuele, de fato, Deus queria que nós vivêssemos, tanto que estamos vivos até hoje. Né? O que se espera de uma esposa cristã? Que seja de fato solícita ao seu marido, aos seus filhos, que ame. Então são realidades que a gente não pode perder de vista. A gente não pode perder de vista. A família cristã, né, o casal cristão, eles são marcados por uma profunda comunhão com Deus. Assim como Maria e José foram marcados por uma profunda comunhão com Deus. E nessa comunhão com Deus, eu não posso deixar de olhar para a minha realidade quanto esposo, daquilo que Deus espera de mim quanto esposo, né? Enquanto esposo, enquanto pai, enquanto pai, né? Enquanto chefe de família. E a gente entender nesse processo, nesse dinamismo da educação dos filhos, né? desse cuidado, a gente poder ver, nossa, para onde está indo a alma do meu filho, né? Qual o caminho que meu filho tem trilhado com Deus também, né? Então, nesse sentido de que o casal precisa ser marcado por uma profunda comunhão com Deus, é também ter essa preocupação Isso. que até o próprio Papa Francisco... Isso sempre me faz relembrar um ponto que o diretor espiritual nosso, que acompanha desde o nosso namoro, né, o Padre Roberto, ele falava, vai chegar um tempo na vida dos seus filhos que eles vão fazer as escolhas deles. Mas aquilo que você ensinou lá atrás, por mais que ele quebre a cara, mas ele vai chegar uma hora que ele vai dizer, poxa, mas meu pai me falou isso, mas minha mãe me disse isso, mas na minha casa se vivia assim, na minha casa vivia essa harmonia, na minha casa vivia aquilo. Quantas famílias, quantas pessoas chegam que não querem se casar porque na família vivia um inferno. Na verdade, é isso. E quando eu consigo viver essa comunhão com Deus e me preocupo com aquilo que eu dou para os meus filhos hoje, como eu falava anteriormente, que a maior riqueza que eu posso deixar com meus filhos hoje é a experiência de Deus. A experiência de Deus. Né? Então, quantas pessoas vivem nessa confusão de eu não sei qual é a minha vocação, ou eu não quero me casar porque lá em casa era isso, era aquilo. Porque não se vivia. Então eu me lembro muito bem uma vez que ele falava assim para mim, vai chegar um período que seus filhos vão fazer as escolhas, mas aquilo que você ensinou, o amor que você deu para eles, isso ninguém tira, isso está gravado no coração deles. E nesse sentido é importante, né, espelho buscar de fato sempre o auxílio de Deus, né, de fato ver essa comunhão com Deus e clamar por sabedoria. Clamar por sabedoria, né, como já dizia o Papa Francisco, né, os pais têm que se preocupar não só de dar, né, o sustento que seja necessário, mas de saber de onde, como está a alma do filho, que caminho a alma do meu filho está trilhando. Se é para uma comunhão com Deus ou de fato para uma comunhão com as coisas do mundo. E como eu falei, o maior bem que eu posso dar ao meu filho de fato é Deus. Então, nesse sentido, esse cuidado, esse educar para as virtudes morais, né? O cuidar para que de fato seja alguém que se doe ao outro, de não criar um filho egoísta, de não criar um filho mimado. São realidades que os pais, que eu, Julei, nós precisamos de fato assim, estarmos muito atentos. Por mais que estamos criando nossos filhos no seio da igreja, eu não posso achar que na homilia da Santa Missa meu filho vai entender o que Deus quer dele. Não, mas naquilo que a gente experimenta, que a gente vive, naquilo que a gente diz um não, quando a gente percebe que às vezes está trilhando um caminho que não está sendo legal, é uma brincadeira às vezes de mau gosto, às vezes é uma zoação ou um apelido que quer colocar no irmão, na irmã. Então nessas coisas do dia a dia, eu preciso como mãe ali estar ali educando e colocar que tem realidades que ferem a alma,
que fere a alma da pessoa. E que se eu permitir que essas brincadeiras de mau gosto vão permeando, né, o coração do meu filho, denegrindo às vezes a imagem, às vezes a imagem do outro, ali de fato eu vou falando, meu filho não está colocando, né, a sua vida, o seu coração naquilo que Deus deseja para aquilo que ele seja. Então eu preciso sempre estar encaminhando para Deus. E aí eu teve uma experiência, né, que a gente sempre fala, tem coisas que não é de Deus, a gente vai dizendo o porquê e as consequências. E aí minha filha Manuzinha é sempre muito pimenta. E às vezes, né, ela vem com umas coisas que eu faço, minha filha, isso não é de Deus não, para com isso, não faz isso, papai, você não gosta. E também dizendo depois, ele explicando, olha, tem 4 anos, não dá para explicar as coisas com muito detalhe. E a gente vai dizendo aqui, não é de Deus algumas coisas. E aí a gente foi para uma missão, e aí deixamos a Manu, né, os irmãos também, os nossos filhos lá com a minha mãe. E aí minha mãe foi, a minha mãe gosta de novela, a gente vai até assistir novela, porque tipo, nossa, vamos dedicar nosso tempo muito mais com as coisas importantes. Novela é uma coisa que passa e não nos engrandece com nada, né? E até às vezes eu falo para as crianças também, o que isso vai me levar a Deus? Não vai me levar a lugar, não vai me trazer a santidade. Então as músicas seculares a gente também foi eliminando, porque o que vai levar a minha alma para Deus? O que vai me engrandecer? Né? Então, assim, se não me engrandece, não me leva para Deus, então são coisas desnecessárias. Vamos me preocupar com aquilo que é importante. E é para quem tem 4 filhos, né, e tudo mais, então, assim, tem que... Não dá nem tempo de ver televisão. Não dá nem tempo de ver. E aí, minha mãe estava assistindo uma novela, e aí teve uma situação lá de uma cena de... O cara estava batendo nos escravos. Estava batendo nos escravos, e aí Manu falou assim para minha mãe. Isso não é de Deus. Vovó, isso não é de Deus não. Você tá vendo isso, não é de Deus não. Depois minha mãe veio, eu disse, Daniela, Manu, olha, Manu é demais, porque tava vendo lá a novela, aí tava o senhor lá batendo nos escravos, e ela falou assim, ih, tá batendo. Vovó, isso não é de Deus não, pode ver essa novela, isso não é de Deus. A gente vai vendo assim, como que a gente vai formando nossos filhos, e é claro, assim, todo dia a gente vai formando, vai falando, às vezes você repete. E aí a gente vai vendo que as coisas vão sendo internalizadas, né? E eu preciso levar uma vida virtuosa em família. Né? Eu não posso dizer para meus filhos, olha, faz o que eu mando, mas não faz o que eu faço. Estava comendo, né, semana comendo uma pizza, e tinha um tomate. Né? E eu tirei o tomate e deixei do lado assim. E a Maria Helena, ela falou assim, vai estragar o tomate? Tá na comida, tem que comer. Eu vou fazer o quê? Eu tenho que comer. Se eu falo isso para eles, eu tenho que fazer. Então eu não posso dizer, faz o que eu mando e fazer outra. Né? Então é a mesma coisa, né, de tantos valores que às vezes a gente, os filhos aprendem os valores em casa. E às vezes tem pais que xingam, não quer que os filhos xinguem. É claro que o filho não tem que xingar, mas o pai também não pode xingar, como é que vai estar falando? Aí às vezes até mesmo pessoas de igreja, né? Em casa xinga, e quando chega na igreja o filho solta uma. Tu tá xingando? Eu já vi isso. E fala, mas a senhora xinga em casa. Né? Então, eu preciso ensinar os meus filhos as virtudes dentro da minha casa. E a partir daquilo que eu experimento, do que eu vivo. Né? Porque os maiores educadores dos filhos são os pais, mas por aquilo que eles vivem e experimentam. Não é só por aquilo que se fala, mas por aquilo que eu vivo, que eu experimento. E isso fica muito mais marcado. E aí, como essa situação do tomate, outras situações poderão viver. E aí a gente vê assim, como que é importante que a criança sempre sinaliza que alguma coisa, olha, peraí, nas pequenas coisas eu preciso, né, ser que a gente vê. Nós precisamos entender que criança é gente. Às vezes a gente pensa que a criança é um ET, que a criança não sente, que a criança não faz, que a criança não vê. Se a gente não quer que nossos filhos sejam fofoqueiros, não vai ficar fofoca. Entendeu? Então, às vezes a gente coloca as crianças como se eles fossem não, é criança. É criança, mas tem certos comentários que também não pode ser feito diante de uma criança, tem que respeitar a idade dela, ela não está quantas vezes para poder ouvir. Então, às vezes, a família às vezes está ali comentando sobre algumas realidades que são muito particulares, e aí a criança fica ali, parece que a criança não está brincando, não está brincando. Isso.
isso, até na questão da sexualidade. Os nossos filhos, eles nunca nos pegaram em situação tendo relação ou qualquer coisa dessa forma. Teve até um período, uma vez, que a Ana Clara chegou e perguntou pra gente, assim, perguntou pra mãe dela, né? Mãe, posso te perguntar uma coisa? O que foi, né, cara? Você não vai brigar comigo, não? Aí eu falei assim, não, pode falar. Ela, mãe, depois que Manu nasceu, você e papai, vocês nunca mais tiveram relação? Aí eu falei assim, por que quer saber disso? Não, porque na minha escola, minhas colegas falam que sabem Quantas quantas vezes os pais se fazem, relacionam, quantas vezes por semana, quantas vezes por mês, quantas vezes por dia. E aí a gente fala, eu falo assim, não, isso é algo muito íntimo do casal, que não precisa você saber quando que os seus pais não, né, se unem. E aí a sentido não, porque minhas colegas sabem, eu quero saber também sobre minha filha. Isso é algo muito particular e privado. Então, nesse sentido, é um lugar, assim, é um espaço tão sagrado, tão íntimo do casal, que não tem que ser assim, explanado, né, falado como se fosse qualquer coisa, como se fosse um evento, uma coisa assim. E aí ela foi ali entendendo, então, esse sentido desse cuidado, né, com o corpo, daquilo que é sagrado, daquilo que é íntimo do casal, a família cristã precisa aprender também a preservar, até para não formar os seus filhos moralmente de forma errada. Então, poder dizer que existem espaços que são particulares do pai e da mãe, que não cabe ao filho participar, né, que não cabe ao filho, né, Então, assim, os pais precisam ter esse espaço preservado também e educar, de fato, para a sexualidade de forma integrada, né? Dizer que há uma beleza e que dentro dessa beleza existe uma intimidade muito própria do casal, que não precisa ficar explanando e tudo mais, né? Porque vai estar denegrindo algo que é muito íntimo. Então, é preciso a gente formar os nossos filhos nesse viés, né? Daquilo que é íntimo, daquilo que é sagrado, que pertence unicamente, né, ao esposo e à esposa. E isso é a vocação dela, um dia for o matrimônio, que um dia ela vai ter intimidade própria, que vai ser vivida de forma muito santa, que não tem que ter participação de terceiros e nem tem que ser vivido de forma que os filhos fiquem tentando o que eles estão fazendo, né? Então é algo assim muito santo, tão santo que precisa ser preservado e guardado. E já encerrando, né, pedindo para que Deus possa vir sobre o nosso coração, dando a sabedoria para entendermos o nosso chamado quanto famílias. Família é o dom de Deus, santuário da vida para este mundo. Entendendo aquilo que o São João Paulo II já nos diz no Familiares Consortes. A família que não pode fechar em si só. A família que gera a vida não só entre o casal, mas gera a vida para os filhos, para a igreja e para a sociedade. E assim, Senhor, nós queremos encerrar este momento. Para aqueles que possam assistir esse vídeo, possam experimentar da graça de viver em família e família cristã. Por isso pedimos, Senhor Jesus, dai-nos a graça para cada vez mais podermos entendermos o nosso chamado quanto família, quanto esposo, quanto esposa, quanto pais. E pedindo também à Sagrada Família que possa interceder pela minha e pela tua família. Sagrada Família de Nazaré, minha família, vossa é. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.